Gente, vamos abrir então com essa operação da Polícia Federal que prendeu hoje 9 integrantes de uma quadrilha que planejava ataques contra autoridades e servidores, dentre eles o senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato. A operação da PF ocorre em 4 estados e no Distrito Federal. O Matias Brotero volta agora para contar para a gente mais detalhes sobre essa operação. Matias, é contigo. Daqui a pouco a gente vem com a análise. Tudo bem, Tainá? Uma ótima tarde a você e a todos vocês que nos acompanham aqui no 360. Vamos trazer primeiro o balanço dessa operação. Por enquanto, 24 mandados de busca e apreensão foram efetuados já. Ao menos 9 pessoas foram presas, 9 pessoas aqui no estado de São Paulo. Todas essas prisões aconteceram aqui no estado, principalmente no interior. E 2 pessoas seguem foragidas. Eu apurei, inclusive, que a polícia já trata da possibilidade, já fala da possibilidade dessas pessoas nem estarem no Brasil, mas evidentemente elas estão sendo procuradas. Aqui no estado de São Paulo também foram apreendidas joias, moto, carro, vários objetos também por aqui. Essa operação visa uma organização criminosa cujo objetivo era atacar autoridades e servidores públicos, dentre eles o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o superministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive foi às redes sociais nas primeiras horas da manhã. A gente vai ver aí na tela mostrar o que disse Sérgio Moro. Ele escreveu nas redes sociais que sobre os planos de retaliação do PCC contra a pessoa dele, a família dele e outros agentes públicos fará um pronunciamento na tribuna do Senado Federal na tarde dessa quarta-feira. Então a gente aguarda este pronunciamento de Sérgio Moro. Quem também foi às redes sociais foi o ministro da Justiça do presidente Lula, Flávio Dino, que escreveu o seguinte: foi investigado e identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos, dentre eles um senador e um promotor de justiça. Ele agradece à Polícia Federal, diz que está realizando prisões e buscas por essa quadrilha. É importante a gente reforçar uma apuração aqui da CNN que o promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia, também teria sido um desses alvos da organização criminosa, né? Então é uma apuração essa de ele, Jonas Maia, Gustavo Uribe e Tayana Araújo, né? O investigador foi autor do pedido para transferir 22 líderes do PCC para presídios federais em 2019. O PCC que é citado por Moro nessa postagem nas redes sociais. Vamos situar também quem é Moro em toda essa situação. Moro foi responsável também pela transferência de Marcola, um dos maiores líderes dessa facção criminosa aqui no estado de São Paulo. Então é essa organização criminosa que foi desarticulada antes que pudesse cometer qualquer tipo de crime, inclusive no Paraná, que é um dos outros estados um dos outros 5 estados onde essa operação aconteceu. Houve a desarticulação de um esconderijo onde as pessoas sequestradas ficariam ali escondidas, além também de um esconderijo para joias, né? Então essa operação que visa a organização criminosa que atuaria da seguinte maneira, se tivesse êxito, por meio de ataques de homicídios e também extorsão por meio de sequestro. A gente tem já a informação de que já houve as prisões, né? Grande parte das prisões foram efetuadas. A gente vai acompanhando passo a passo, evidentemente aguarda o posicionamento de Sérgio Moro na tribuna, uma vez que ele é senador agora pela União Brasil, e vem acompanhando passo a passo dessa operação, dos desdobramentos, e vai trazendo o balanço para vocês. Eu volto com você no estúdio, Tainá. Perfeito, obrigada, Matias Brotero. Estava também lendo uma reportagem do Gustavo Uribe mais cedo, falando da solicitação que foi feita por Moro em fevereiro de escolta da Polícia Legislativa e que havia uma detecção dessas ameaças desde o ano passado, quando Moro foi eleito senador. Portanto, por conta desse monitoramento das ameaças que haviam sido já detectadas anteriormente pela polícia em relação a Sérgio Moro especificamente, ele havia feito, no início desse ano, pedido para a escolta policial da Polícia Legislativa. Claro, ele sendo senador, tem o direito de fazer essa solicitação. Agora há pouco, o ministro da Justiça do governo Lula criticou tentativas de vincular a fala do presidente. A gente lembra que ontem o presidente subiu o tom com o ex-juiz Sérgio Moro em relação à atuação dele na Lava Jato, né? Usou até
foi bem duro, né? Fez ali críticas, então, teve um momento de estresse nessa entrevista e usou até um palavrão, me fugiu a palavra, mas é isso. Usou um palavrão para se referir ao que ele desejava a Sérgio Moro. Pois é, aí o Flávio Dino foi a público logo para tentar desvincular uma coisa da outra, disse que isso nada tem a ver com a declaração feita em relação a Sérgio Moro com o ataque feito hoje, com esse ataque que foi deflagrado antes mesmo de acontecer. Flávio Dino destacou que a Polícia Federal fez um trabalho exemplar iniciado há semanas que protegeu a vida de um adversário. Vamos ver. É impossível vincular um fato ao outro, porque nós estamos falando de horas em relação ao inquérito policial que foi instaurado há semanas e fatos que se reportam há meses. Então, como disse, há pessoas irresponsáveis que, para tentar escapar das suas próprias responsabilidades, tentam, infelizmente, levar o debate político brasileiro ao nível da lama. E nós não aceitamos isso, porque o que o presidente Lula fez, faz e fará, o que eu faço e farei, é crítica técnica e política a este senhor, que foi magistrado e que hoje é senador. Como ele faz a nós também. Mas o que nós fizemos foi, cumprindo a lei, proteger a vida do nosso adversário. É importante ter isso claro. Se nós não tivéssemos agido, aí sim poderia haver alguma ilação. Mas a Polícia Federal agiu de modo exemplar. A fala do presidente Lula é a seguinte: ontem ele deu uma entrevista para o portal 247, quando questionado sobre a Operação Lava Jato, né, sobre sentir muita mágoa pelo período que ele ficou preso em Curitiba, em razão da Operação Lava Jato, por conta dos processos, ele disse o seguinte: de vez em quando um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar, entrava 3 ou 4 procuradores e perguntavam: tá tudo bem? Disse Lula. Eu falava: não tá tudo bem, só vai tá tudo bem quando eu, né, e aí o palavrão com esse Moro. Vocês cortam a palavra, né, pediu ele, lógico, não apareceu na entrevista, mas um palavrão em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, que é o adversário político de Lula. E aí, por conta disso, Dino vem a público para esclarecer, né? Porque, claro, nas redes sociais, principalmente, muitos dos outros adversários políticos do presidente Lula estão tentando relacionar uma coisa com a outra, daí a necessidade de um representante do governo, o ministro da Justiça, acima da Polícia Federal, explicar. Pelo contrário, Polícia Federal está protegendo um adversário. Eu chamo agora os nossos analistas, o Leandro Rezende e o Yuri Pita, que já estão a postos com a gente para comentar esse assunto. Meninos, tudo bem? Que bom estar com vocês. Agora, bem pertinho aqui em São Paulo, né? Isso aí, bem-vinda, Tainá. Ótimo. Yuri, eu não tô com saudade não, que eu vi ele esses dias lá em Brasília, ficou lá um tempão. Brincadeira, amigo, sempre bom estar com você. Vou começar com o Leandro, porque o Leandro descolou uma apuração pra gente sobre esse assunto. O Ministério Público recebeu denúncias de planos para matar ou sequestrar Moro no mês de janeiro. Aí a gente faz a conexão com aquele pedido, né, Leandro Rezende, de escolta da Polícia Legislativa, porque isso já estava sendo monitorado. É isso, Tainá. Primeiro, boa tarde para você, para o Yuri, especial para você. Seja bem-vindo aí nessa temporada nova aqui no 360, aqui em São Paulo, já com essa operação super importante e impactante, né? Hoje eu conversei com algumas fontes do Ministério Público de São Paulo para entender um pouco quando que surgiu essas ameaças à vida do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. O MP de São Paulo tem inúmeras investigações tocadas sobre o PCC, né? Várias delas estão nas mãos do Lincoln Gaquia, que, de acordo com essa operação da Polícia Federal, ele próprio relatou para a gente aqui há pouco no Visão CNN, ele era um dos alvos aí dessas ameaças de morte do PCC, né? E ele, enfim, mais cedo já tinha relatado a alguns colegas que sofrem uma ameaça de morte por mês. Mas a grande novidade, o grande alvo dessa investigação, claro, foram as ameaças feitas contra a vida do Sérgio Moro. O que foi que aconteceu?
aconteceu, né? Em uma das investigações que o MP aqui de São Paulo toca, em janeiro, uma testemunha relatou de um plano que já estava em curso para sequestrar ou matar o Moro ou integrantes da sua família. Isso surge ali no final do mês de janeiro. O que acontece dentro do MP? Como se trata de uma autoridade, né, de um senador eleito, o MP vai, o Lincoln Gaquia, que é uma investigação dele, né, vai junto com o chefe do Ministério Público de São Paulo, eles vão para Brasília e apresentam tudo à direção-geral da Polícia Federal. Mas o fato é que chegou ao conhecimento do MP essas ameaças de morte ao Moro apenas agora no comecinho do ano, né? No final do mês de janeiro de 2023. Isso mostra, e aí o que os investigadores relataram? Há uma grita do PCC por conta de ter sido na gestão do Moro que se deu, enfim, uma transferência pedida em 2018 do Marcola, tido como grande líder do PCC, daqui de São Paulo para um presídio no Distrito Federal. Foi na gestão do Moro que isso se viabilizou. Ele já foi transferido para um outro presídio na região norte e já voltou agora no governo Lula para um presídio de segurança máxima no Distrito Federal. Mas isso provocou um desarranjo dentro da estrutura do PCC, né? E aí se atribui isso ao ex-juiz Sérgio Moro, por isso ele é alvo dessas ameaças. E é importante deixar claro que, por mais que a internet tente vincular a entrevista de ontem do presidente Lula ao que aconteceu hoje, a investigação mostra que isso não tem o menor fundamento. Foram 45 dias de investigação, relatado há pouco pelo próprio promotor Lincoln Gaquia, entre o recebimento de uma ameaça e a efetiva prisão dos integrantes do PCC na manhã dessa quarta-feira, Tainá. Yuri Pita, é importante essa apuração que o Leandro Rezende está trazendo para desvincular uma coisa da outra e que, é claro, né, está sendo usada por adversários políticos do presidente Lula para tentar vinculá-lo a essas ameaças, né? E aí, por isso, a necessidade do governo via público para trazer uma explicação, né? E dizer, olha, a nossa Polícia Federal, a Polícia Federal, ministro da Justiça, pelo menos, que está aqui sendo coordenada por mim, foi quem agiu para evitar que isso acontecesse. Para além disso, a gente também precisa trazer o que a gente está esperando da fala de Sérgio Moro, né? Ele mais cedo deu uma declaração, gente, no Twitter, dizendo que minha família, outros agentes públicos, né, que foram alvos dessa possível retaliação do PCC, farei um pronunciamento hoje na tribuna e tal, mas aí... E a mulher dele também agradece, né, o posicionamento aqui dos policiais envolvidos nessa operação Sequaz. Mas, Yuri, ficou assim ruim, né, de qualquer forma, porque a gente precisou, de fato, de uma explicação do governo, porque a fala de ontem do presidente Lula, ainda que a gente saiba, a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o timing foi muito ruim para o governo, né? A fala com palavrão, com aquela forma que a gente sabe, né? Assim que o Lula se refere ao Sérgio Moro, mas infelizmente acontece um dia antes disso vir a público, da gente saber que o Sérgio Moro estava sendo alvo dessa facção. E aí fica o óbvio de dizer que quando um presidente da República fala um palavrão, isso inevitavelmente vai pesar contra ele, seja ele quem for. Boa tarde, Tainá, bem-vinda aqui ao 360. Boa tarde, Leandro Rezende, quem está com a gente aqui no 360. Né? Acho que ontem mesmo, ou anteontem, a Daniela Lima, antes de sair de férias, estava relembrando uma das frases que marcou e virou meme no governo Jair Bolsonaro, quando ele estava muito bravo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal e também fez uso de um palavrão. Acabou e soltou o palavrão. Então, sempre que um presidente usar uma palavra de baixo calão, isso nunca vai ser bom para o presidente. E neste caso específico de Lula, além de ter sido totalmente inadequado o que falou ontem e de ter, do ponto de vista político, e eu falei isso aqui ontem, colocado o Sérgio Moro num patamar ali de nêmesis dele, sendo que Sérgio Moro está começando na sua vida parlamentar como senador, tem 50 dias de mandato e ainda
com serviço para mostrar como político capaz de fazer oposição a Lula. Uma coisa é ele juiz, outra coisa é ele no mandato parlamentar. E aí surge essa história de hoje, uma coincidência, mas que acaba causando esse tipo de constrangimento e dando esse tipo de munição para as redes sociais, para os opositores de Lula. O que é importante também desse caso, desse aspecto, é que não é de hoje que essa organização criminosa adota esse tipo de postura de revanche, de vendetta contra autoridades que tomam algum tipo de decisão que contrariam os interesses da cúpula da organização. E aí é importante destacar que se Sérgio Moro teve esse protagonismo enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública e por isso seria um dos alvos, o promotor aqui do estado de São Paulo, Lincoln Gaquia, tem um trabalho bastante longo de vários anos de enfrentamento do crime organizado no estado de São Paulo, em específico em direção ao PCC. E ele sim tem toda uma precaução por conhecer muito da estrutura, ser talvez hoje uma das autoridades, se não a autoridade que mais entende do funcionamento dessa organização criminosa, que já foi bem sucedida em planos como os que foram revelados hoje. Basta lembrar, estava puxando aqui pela memória, faz praticamente 20 anos, fez 20 anos, semana passada, no dia 14, o assassinato de um juiz daqui do interior de São Paulo, de Presidente Prudente, o juiz Machado Dias, foi assassinado por ordem do PCC, e eu não lembrava da efeméride, agora que vem aqui, também no dia 14 de março, só que em 2003 que ocorreu esse crime, ou seja, há um monitoramento constante desse tipo de atuação do crime organizado, de revanche e de vingança contra autoridades que no dia a dia e por um longo período, não por uma passagem durante um cargo como de ministro de Estado, mas como promotores, como juízes atuando diretamente no enfrentamento ao crime organizado, que tem esse tipo de ameaça, e isso é importantíssimo que esse tipo de monitoramento ocorra, que ele ocorre com bastante frequência e que sejam desbaratados esses planos antes que, infelizmente, eles sejam bem-sucedidos. Ô, gente, vamos mostrar um pouquinho mais do que a gente está acompanhando em tela. Vou pedir para voltar, porque a gente estava mostrando ali a atuação da Polícia Federal no momento em que os policiais estão destruindo uma parede falsa que serviria de esconderijo para esses criminosos. Olha só, por isso que tem ali um policial com uma lanterna e vocês estão vendo que por trás da parede tem um espaço que seria usado como esconderijo por esse grupo dessa facção criminosa acusada de tentar bolar um plano para matar Moro e outras autoridades, né? O PCC, que é o primeiro comando da capital aqui de São Paulo, envolvido nos ataques às autoridades. Eles planejavam sequestrar e matar o senador Sérgio Moro, como a gente já adiantou aqui na entrada do 360. E num dos lugares onde a polícia chegou, a partir dessa investigação que já dura há meses, como bem pontuou o Leandro Rezende, os policiais encontraram essa parede falsa, um esconderijo atrás de uma parede que serviria para essas pessoas se esconderem caso houvesse uma batida policial. É um lugar, me parece, que eles usavam para esse tipo de ataque, né? Para caso eles precisassem fazer alguém refém, levar para esse lugar. Um lugar que já está totalmente montado para receber esse tipo de articulação criminosa, né? Os mandados de prisão, busca e apreensão ocorreram em 5 lugares, em 5 estados, 4 no Distrito Federal. Desde cedo a gente está acompanhando o desdobramento dessas diligências da Polícia Federal, mas o que a gente sabe é que eles poderiam ocorrer, segundo relatos da Polícia Federal, a nossa reportagem, de forma simultânea. Os principais investigados estão concentrados em São Paulo, né, de onde é a origem do PCC, e no Paraná. Paraná, que é o estado do atual senador Sérgio Moro. A investigação é conduzida
em paralelo pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo. Deixa eu trazer os meninos para a gente comentar isso, gente, para mostrar, Leandro Rezende, o quão já estava avançado esse plano de sequestrar, de matar, de chegar até essas autoridades, né? A Polícia Federal levou meses na investigação, felizmente conseguiu desarticular esse planejamento, mas o que a gente está vendo, essa cena por si só já explica o quão organizada estava essa quadrilha, os criminosos, e o quanto eles já estavam avançados nesse plano, Leandro Rezende. Isso é uma demonstração da capilaridade que o PCC adquiriu nos últimos 20 anos, né, de atuação, sobretudo no estado de São Paulo, mas que se espraiou para o Brasil inteiro, se desmembrando em facções aliadas e sua presença com os seus métodos de atuação, os salves, os estatutos que o PCC possui para regimentar esse número gigantesco de pessoas que hoje compõem essa facção criminosa, que tem muito dinheiro, né, que atua fortemente no tráfico de drogas. Só de algumas informações que eu tive, né, conversando com procuradores e promotores do Ministério Público nos últimos dias sobre esse tema do PCC, que tem um pé lá na crise do Rio Grande do Norte, por exemplo, né, que começa as coisas a darem errado lá quando há um racha entre PCC e Sindicato do Crime, que é a facção que tem comandado toda a situação que o Rio Grande do Norte está vivendo. E aí a gente corta aqui para São Paulo, né? Hoje o Lincoln Gaquia trouxe para a gente uma avaliação de que o PCC não deve ser encarado mais como uma facção criminosa, mas que são tantos os tentáculos que eles podem ser, sim, encarados como máfia. Aquelas máfias que a gente vê em filme, mas que hoje estão muito presentes, está muito presente no Brasil, que atuam primeiro com tentativas de suborno e depois executando as pessoas que, enfim, não têm ali, não querem contribuir com os planos dessa facção criminosa. E esse apartamento que foi descoberto do PCC mostra um pouco dessa capilaridade, do tamanho do poder econômico que essa facção tem. Perfeito, gente. Obrigada. Esse assunto dominou a nossa manhã. A gente vai falar muito sobre isso aqui no 360. Estamos com nossa equipe de reportagem no Senado Federal, à espera também de um depoimento público já prometido pelo senador Sérgio Moro.